tarde a todos, satisfação estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, sou Herbert Menock, gerente de treinamento de canais do Banco BMG. E é uma satisfação ter todos vocês aqui no nosso Papo de Especialista. Sensacional, hoje sexta-feira, agora às 5h03 da tarde, começando esse Papo de Especialista. E hoje com especialistas sensacionais para falarmos sobre CRM, pessoal. A importância da inteligência de dados, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, né? Como é que essa inteligência de dados ela pode trazer benefícios para a gente? Como isso se comporta no mercado em geral, na atual situação que estamos, e também como isso se comporta no mercado de crédito, que é onde nós atuamos, né? E que essa informação é extremamente relevante para a gente. Então, para falar de CRM, para falar de inteligência de dados, nós temos aqui hoje o Alexandre Yamada, nosso superintendente, nosso Japa Power, que vai vir aqui falar com a gente. Vem para cá, Alexandre, tudo bem, meu amigo? Fala, chefe. Satisfação, tudo bem? Satisfação. Como que a gente faz aqui? Aqui agora. Ótimo. Muito bom, muito primeiro, bom. super obrigado aqui pelo convite. Aqui é uma honra estar aqui falando com esse público, especialmente nessa sexta-feira, às 5 da tarde. 5 da tarde. É igual a última aula de faculdade, sexta-feira, a galera já tá desligando, mas o pessoal também, Yamada, não tem pra onde ir também. Isso que eu ia falar, não tem como cabular a aula, não tem o barzinho, então vocês vão ter que ouvir a gente aqui. Eu acho que esse vai ser o ponto principal. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, já nos nossos teasers todos, já apresentamos o Yamada, mas o Yamada tem 22 anos de experiência, atuou em banco, atuou na Netshoes, né? Fala um pouquinho da sua experiência profissional aí, Yamada. Olha, eu vou resumir, tá? Mas basicamente, nesses 22 anos, eu acabei passando por várias empresas. Eu tô aqui 3 anos do BMG, a empresa que me acolheu, e aqui eu desenvolvo as atividades CRM, Analytics e BI, né? Então, a ideia aqui, junto com os outros times, é trabalhar toda essa questão do dado e como a gente pode utilizar o dado para melhorar as nossas ações e a nossa tomada de decisão. Muito bacana. Bom, e também temos uma presença mais que especial de um parceiro nosso, né, que trabalha com inteligência de dados também, na ponta já, no dia a dia aí das atividades. O Fernando Lúcio, pessoal, é um parceiro nosso, especialista na área de CRM também. E aí, corta pro Fernando aí, pessoal, vamos trazer o Fernando para a conversa. Tudo bem, Fernando? Olá, turma, tudo bem? Pessoal que está nos assistindo aí, eu sou o Fernando, tenho uma história muito legal nessa área de BI, mas antes disso tenho uma história também como empreendedor, como administrador, como empresário. Me aventurei nessa área de digital, fui gostando cada vez mais, comecei a mexer com e-commerce, com vendas remotas, com transformação digital, tenho experiência como executivo de empresas de telecom, com empresas de venda de empréstimo também, e empreendedor como correspondente bancário do Banco BMG, tá? Vou fazer parte com a Yamada, fazer parte com vocês hoje para tirar um pouco de dúvidas, esclarecer um pouco sobre a questão de vendas remotas, sobre a questão de uso de ferramentas aí de BI, de banco de dados, de CRM, nesse momento transformacional que a gente está passando. Maravilha, Fernando. Seja bem-vindo. Forte abraço para você. Fernando está participando de Belo Horizonte. Sensacional. Pessoal, vamos seguir. Eu acho que é importante, Yamada, eu acho que a gente começar já com dados, já aproveitando esse momento de epidemia, tem um monte de informação que vem hoje pela inteligência de dados, tem um monte de informação que vem de uma forma mastigada e a gente tem controle e gestão de tudo. Quer dizer, a gente observa e consegue medir e mensurar como é que essa doença vem se proliferando no mundo todo numa rapidez absurda, né? Eu acho que é a primeira pandemia da história que tem um enriquecimento de dados muito grande. A gente consegue medir praticamente em tempo real o que acontece no mundo todo. E aí eu queria que você explicasse pra gente, começasse a trazer aí o seu conteúdo pra gente. Não, aí. Fechado. Bom, pessoal, não é muito bem o tema da pauta hoje, mas eu acho que
trabalhando aqui no BMG, né, e olhando todo esse cenário atual, eu acho que era importante trazer um pouco do que a gente olha no mundo com relação a dados referentes à pandemia, né? Então, e a ideia aqui não é ficar discutindo qual é a solução, o que está acontecendo, mas pensando que cada vez mais as organizações, o governo, eles precisam tomar decisões baseadas em dados. Eu trouxe alguns dados para vocês. Então, o primeiro dado especificamente é um vídeo, né? Ele fala um pouco das pandemias nos primeiros 80 dias. Então, imagina que diversas pandemias ocorreram no mundo e a ideia era avaliar o comportamento dessa pandemia no decorrer dos primeiros 80 dias. E a gente trouxe aqui um videozinho especial para vocês para mostrar como que isso ocorreu, tá? Então, pode soltar o vídeo aqui. Então imagina o seguinte, né? Isso aqui são os dias, né? Vai se passando os dias e como existe o crescimento, por exemplo, da quantidade de pessoas que morreram em função daquela pandemia. Aqui você olha basicamente nos primeiros 20 dias aqui a questão da pandemia espanhola, né? Então o que aconteceu com ela, por exemplo, e você vê que efetivamente foi algo que atingiu picos históricos quando a gente olha a quantidade de impactados, né, no decorrer do período. E aí, se você for olhar bem, começa a vir o Covid ali, né, aquela outra curva, eu estou olhando aqui, deve ser azul mais ou menos. O que você acha, Heber? Eu acho que é o azul. Eu acho que é azul também. E aí, você já vê, no dia 60 já está quase perto ali da espanhola, ele começa a transpassar e você olha a escala do gráfico, você começa a perceber que as outras pandemias elas ficam pequenas. E aí você olha isso nos primeiros 80 dias, o quão grande, por exemplo, foi o efeito do Covid. Então, o que acontece? Se você for olhar bem, baseado nos dados históricos, você consegue projetar o que vai acontecer e essas são as grandes preocupações governamentais. Então, olhando o histórico desse tipo de comportamento, você acaba avaliando e falando, pô, esse negócio realmente é um negócio que a gente precisa se preocupar com impactos diversos na economia, tá? Então, eu acho que esse foi o primeiro vídeo que eu procurei trazer, né, sobre a pandemia para demonstrar a aplicação do dado, né, sobre esse tipo de situação. E eu acho interessante, assim, quando você mostra a curva de uma epidemia, por exemplo, que foi a gripe espanhola, que já foi há algum tempo, só é possível você ter inteligência de dados quando você tem dados. Então eu acho também que traz essa reflexão da importância de você ter gestão do teu negócio como um todo. Ou seja, quando a gente fala lá de funil de vendas, por exemplo, você tem praticamente uma gestão de esforço. Você sabe quantos acionamentos você precisa fazer para ter determinado resultado. Então, o histórico da informação ela é extremamente relevante, né? Perfil de cliente, aonde o cliente mora, aonde se, de repente, concentra maior público de cliente na sua cidade, no teu bairro, no teu estado, enfim. Essa inteligência, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu acho que assim, né? Esse acho que é o ponto principal, né? E aí, até falando um pouco de Big Data, essa grande inteligência de dados, eu também procurei trazer um outro vídeo que fala um pouco de um depoimento de um inglês, né? Que ele vai para a China e está exatamente nesse momento onde a pandemia está acontecendo e ele mostra um pouco como o governo chinês tem utilizado essa inteligência de dados para trabalhar melhor a informação, identificar quem são os doentes, os potenciais doentes, trabalhando de uma maneira que ele consiga isolar esses grupos para que eles não tenham mais contaminação, né? Então, o vídeo, infelizmente, o vídeo está em inglês, mas eu cortei 2 minutos do vídeo, mais ou menos, que mostra um pouco o dia a dia dos chineses nesse processo. E aí a ideia aqui era a gente narrar um pouco aqui durante a apresentação. Tem pequenos trechos que eu gostaria de ressaltar com vocês, que também ressaltam essa questão da importância do dado, da informação. Perfeito. Né? Vamos rodar o vídeo? Então vamos embora, então. Bora! Bom, aqui eles acabaram de chegar, né, na China, estão explicando um pouco aonde eles estão exatamente. E aí ele fala um pouco da situação, né, entre a China e o Reino Unido, né? Então, como que a China ela acaba tentando controlar essa pandemia
E aí o que você percebe é, você vai andando e são várias câmeras especificamente em vários lugares te filmando e monitorando toda a população. E aqui ele comenta muito essa questão da vigilância e a questão do Big Data, né? Ou seja, como eles estão monitorando. Então, vários lugares tem Face ID, onde você passa, né? E aí eles acabam capturando essas imagens. Então, numa rua eles acabam sendo monitorados por N câmeras. Ele está o tempo todo rastreado, né? Hackeado, né? Praticamente. Olha aí, onde ele vai tem uma câmera filmando, o pessoal sabe com quem ele se relaciona. Eu acho que essa é a grande mensagem do vídeo, né? Com quem ele se relaciona, como ele se relaciona. E lá na China, um negócio interessante, eles não têm WhatsApp, né? Eles usam o WeChat. Então, o WeChat é um super app. Esse app, ele além de mídia social, ele é um app de meios de pagamento. Então o governo acaba sabendo tudo, né? Ele sabe com quem você fala, com quem você se relaciona, ele fala aonde você compra as coisas, então ele sabe tudo. E aí, por meio desse mapeamento, o que acontece? O que está acontecendo agora nessa época de coronavírus? Pois é. Olha lá. Você vai nos hospitais, né? Então eles fazem um super cadastro de você, então ele consegue olhar, tem a questão da sua identidade facial e eles acabam monitorando os locais e te falam exatamente por onde você passou e com isso eles estão criando um grande banco de dados que mostra se a pessoa ela é contaminada ou ela aparentemente tem um risco de contaminação. E aí classifica as pessoas e, pelo que eu entendi, ela coloca as pessoas automaticamente em quarentena. Em quarentena, por exemplo. Então essa informação, tudo isso só é possível porque tem um mapeamento de dados. E eu acho que esse é o ponto, né? Para você criar esse processo de informação, ele basicamente ele começa com esse processo de estruturação da informação, né? A gente trouxe também uma outra visão sobre o tema, especificamente, falando... eu acho que não sei se está passando agora, mas só um pouquinho. Por exemplo, esse aqui foi um estudo feito pela McKinsey, que é uma consultoria americana, que fala um pouco dos potenciais impactos sobre o PIB, né? Então, PIB americano. Então, imagina o seguinte, né? Não se sabe até onde vai a extensão desse problema, mas através dos dados por trás, diversos cenários foram criados e se você for olhar bem, o que eles falam especificamente é que o impacto desta pandemia ela pode ser alguma coisa muito parecida somente visto após a Segunda Guerra Mundial, em termos de retração da economia americana, ou seja, o impacto é enorme. Enorme. E só é possível ver isso, pessoal, né? A gente ainda orbitando ainda no tema do encontro de hoje, que é a questão do enriquecimento de dados. O quão bom é você ter informação e o quanto isso te dá de possibilidades. Então, acho que no vídeo da China ele mostra perfeitamente o seguinte, poxa, liberamos, voltamos em tese aí parte ao normal, mas estamos tendo gestão. E o fato de ter gestão é que possibilita a normalidade. Então, ele traz essa reflexão no ponto de vista de analytics, de CRM, de inteligência da informação, da necessidade de ter informação e usar essa informação ao nosso favor. Lógico, exatamente. Sem dúvida. A gente até tem uma outra tela, né? Essa tela que fala do painel de monitoramento. Roda mais uma aí, por favor. Por exemplo, esse também é um painel, né, que foi construído. Então, esse painel foi construído exatamente para monitorar a quantidade de pessoas infectadas no mundo. Então, de novo, né, você vê que essa pandemia ela está sendo controlada e monitorada de maneira sistêmica. O quão importante é o dado hoje e esse dado tempestivo, né? Então, se você for olhar bem, esse painel que está mais ou menos em 980 mil infectados, hoje a gente já sabe que é mais de 1 milhão. E o que acontece? Se você der mais um clique, a primeira vez que eu vi esse painel, olha o número que tinha quando eu tive acesso ao painel. Ou seja, você tinha menos de 200 infecções, né, basicamente. Então, é isso que a gente tem aí, 200 mil infecções. E o ponto né, quando você olha a questão da informação,
você, no geral, você olha só a parte de cima, coloridinha, bonitinha, né? Então aquele mundo maravilhoso, né? Essa imagem, ela provoca mesmo, né? Olha só, é verdade, por trás dessa imagem bonita, desse painel bonito, né? Tem toda uma inteligência de dados, tem toda uma... E aí é sempre aquela história, né? Pô, mas isso aqui é fácil, é só aquela informação, é mais esse dado. Gente... esse é um tema complexo, né? Então a estruturação da informação e como a gente trabalha essa informação é muito importante, porque no final das contas você está tomando decisão baseada em dados, então o dado efetivamente ele precisa ser correto, né? E eu queria escutar um pouquinho o Fernando. Fernando, faz um comentário aí de tudo que a gente tem falado. Eu acho que é importante você também, a gente acabou acelerando aí alguns passos, mas o Fernando já vai entrar o tema dele agora aqui, pessoal. Mas Fernando, comenta com a gente aí um pouco dessa necessidade desse enriquecimento de dados, a sua experiência nesses mais de 20 anos aí de tecnologia e tudo mais. E aí, pessoal? Bom, emendando no desenho do povozinho lá, tenebroso debaixo das águas e bonitinho em cima das águas, né? O que acontece nessa questão de dados, a gente precisa entender um conceito fundamental, que é o GIGO, né? Acho que vai aparecer daqui a pouco aí na tela para vocês. O GIGO, o GIGO, né? Ele é assim, se a gente garbage in, garbage out, se a gente coloca lixo, nós vamos ter os dados lixo. E aí isso é o grande dificultador para a gente construir a nossa base de dados, ou o nosso CRM, ou construir a nossa ferramenta de inteligência no dia a dia, porque esse desafio é captar corretamente os dados, quais os dados a gente quer captar e como a gente vai captar isso. Porque imagina, nesse momento que você está captando para atender o seu cliente, para desenvolver o seu negócio, para escalar o seu negócio, ou até para atender remotamente o nosso cliente, o menos às vezes é mais, porque a gente só consegue tomar decisões baseadas em painéis como esse aí que o Yamada mostrou, se a gente tiver uma massa de dados, e esses dados têm que estar corretos, né? Esses dados têm que ser dados válidos, têm que ser úteis, têm que ser palpáveis. Se a gente coloca um monte de informação ruim no momento de completar esses dados, quando a gente for usar esses dados, vai estar ruim, que é a história lá se a gente coloca lixo, vai ter lixo no resultado, né? E esses dados são aqueles dados que no dia a dia, na hora de fazer a venda, na hora de cadastrar o cliente, na hora de armazenar uma informação do cliente, a gente acaba colocando, preenche aí tudo igual, coloca aí, não, para todas as perguntas do formulário, ou então coloca qualquer telefone aí, porque é só para pular essa tela, né? Então, neste momento que a gente está captando esses dados dos clientes nossos, se não houver um comprometimento de todos, né, de todos envolvidos nesse processo, não vai adiantar nada a ferramenta. Quando o pessoal me convidou para cá, pediram para falar um pouco sobre ferramentas, né? Eu acho que a principal ferramenta para ter uma efetividade, né, para ter um resultado positivo ao usar ferramentas de BI, CRM, bases de dados, CRMs, é a pessoa lá que está coletando o dado. Esse, para mim, é a principal ferramenta que precisa ser engajada e envolvida para a gente ter dados de qualidade. Se quiser passar o slide aí, por favor, turma. Depois do momento que a gente capta esses dados, e esses dados estão bons, estão saudáveis, são verdadeiros, não tem lixo nesses dados, a gente tem que preocupar com onde vamos armazenar esses dados, como que a gente vai armazenar. Tem uma frase aí que resume, né, esse conceito, que assim, vamos evitar plantar em terra alugada. A gente começa a construir uma enorme base de dados da nossa empresa, do nosso negócio, uma base saudável, uma base que no futuro vai ter utilidade, e a gente faz isso num aplicativo, ou num formato, ou numa base que não é nossa, né? que é de terceiro. E aí, nesse momento que a gente vai usar, de repente, essa base já não está mais disponível, não está no formato satisfatório, não sei nem como é que essa base está em termos de segurança. Então, vamos evitar, na hora de armazenar os dados, de plantar em terra alugada. Bom, uma vez armazenado, não adianta esse dado ficar lá guardado, congelado, né? A gente precisa regar, alimentar esses dados, mantê-los atualizados. Eu lembro de um trabalho que eu fiz de consultoria há uns anos atrás, quando eu pedi os dados e o proprietário da empresa falou para mim, eu tenho todos os dados dos meus clientes aqui, guardados, ninguém mexe neles. E quando veio só tinha telefone fixo, porque na época não existia o celular, era só bip. Então não adiantava muito esses dados, né? A gente precisa ter ferramentas e
planos dentro da nossa empresa de manter esses dados atualizados. Tá? Da mesma forma que a gente está regando esses dados, né, a gente vai chegar uma hora que vamos precisar colher esses dados, e a gente tem que ter uma inteligência para saber o time correto de colher, de usar, de transformar esses dados em venda, em negócio, em transações comerciais, em receita, em dinheiro para a nossa empresa, para o nosso negócio. Por fim, para voltar lá para o Yamada, continuar com a história dele, eu queria só lembrar que quando a gente fala de dado, gente, a gente tem que construir esse dado com o 100% ok, opt-in do nosso cliente, né? A gente já teve fóruns e mais fóruns sobre LGPD, eu preciso só deixá-lo como um ponto importante, capítulo à parte, que não dá para a gente roubar dado, comprar dado, vender dado no mercado. Esse já é um problema que vai nascer o dado errado, aquele cliente não deu esse dado para a gente, ele passou esse dado para outra pessoa com outro objetivo, né? Bom, de ferramentas, daqui a pouco eu volto. Vai lá, Yamada, continua explicando um pouco para a gente agora como é que é a questão da construção do conhecimento, que é transformar aí dados em informação, não é isso? Daqui a pouco eu volto. Bom, Fernando, muito boa Fernando. explicação. Eu achei muito bacana essa parte do evitar plantar em terra alugada. Eu achei sensacional. Não, essa eu vou usar também. Eu olhei e falei, cara... tem uma frase que eu sempre falo em treinamento, e quando você falou isso, me encaixou. Eu sempre falo o seguinte, que o óbvio precisa ser dito, sempre. E é tão óbvio que a gente não pode, né, plantar em terra alugada, porque, obviamente, às vezes você não vai colher essa informação ou pode se perder, quer dizer, enfim. Eu achei sensacional, a gente está fazendo algumas reações aqui no chat aqui positivas em relação a essa analogia, muito bom mesmo. Bom, Yamada, vamos lá, meu amigo. Bom, basicamente é o seguinte, né? O que o Fernando colocou aqui, de uma maneira um pouco mais processual, eu acho o seguinte, a grande questão é qual o estágio que a sua empresa está na busca pelo conhecimento, né? Então, como a gente comentou bem, né, a questão de você trabalhar o conhecimento, ele tem um fluxo, né? Então, coloquei aqui para vocês e trouxe um frame que eu gosto muito, né, um template, que ele fala, né, o dado ele acaba virando informação, a informação bem construída, ela vira um conhecimento e esse conhecimento você acaba utilizando para tomar suas decisões, né? Logicamente que dependendo do escopo, ele pode ser uma decisão mais operacional, pode ser uma decisão mais estratégica, você pode ter um escopo mais restrito, um escopo mais ampliado, mas acho que o ponto importante é aonde a sua empresa está nesse estágio, né, ou nessa busca do conhecimento e do dado para tomada de decisão. E você não precisa se preocupar se você não tiver as informações organizadas. Acho que você tem que começar do básico, né? Então, comece estruturando a informação, olhando a informação, vendo como esse tipo de coisa ajuda no seu negócio. E, particularmente falando, a gente sabe que nosso cliente, cada vez mais, ele é exigente, né? Então, a gente sabe que, cada vez mais, ele não compara um produto, ele compara empresas, ele não compara o seu aplicativo, ele compara aplicativos, né? Então, indo nessa extensão aonde ele já não olha especificamente aquele item específico, a gente precisa ser o melhor entendendo exatamente o que ele quer, no momento que ele quer e o que ele quer, né? Eu acho que esse é o ponto principal aí. E, Amada, é um pouco do que a gente fala que é a história por trás do número. Porque quando a gente tem um resultado, seja ele positivo ou negativo, ele tem uma história. E o resultado positivo, ele tem uma história. Então, você que é empresário, está nos assistindo, a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a história do teu resultado? O teu resultado, ok, lá, ganhou dinheiro, não ganhou dinheiro, bateu a meta, não bateu a meta. Por trás dessa história tem dados, tem informação, tem conhecimento, tem tomadas de decisão. Se você não mapeia tudo isso, você não conhece a história por trás do número. Não, sem dúvida. E a história por trás do número te dá a condição de reescrever a tua história, principalmente agora. Mais do que isso, né? Porque atrás das histórias tem as pessoas também, né? Então, tem as pessoas que vão contar as histórias para vocês, né? Então, talvez, se a gente olhasse e fizesse essa reunião há um mês atrás, e eu entrasse e colocasse um tubo de álcool em gel e começasse a passar na minha mão, todo mundo ia falar, cara, esse jaco é muito louco. Agora, atualmente, todo mundo ia falar, pô, legal que você trouxe, obrigado, ia passar na mesa inteira, ia todo mundo passar na mão e é tranquilamente normal. E você vê, né, de um momento pro outro, tudo mudou. Então, muitas vezes também, você precisa olhar essas tendências, porque se você olhar só dado histórico, talvez isso não vai refletir o futuro também.
Então, eu acho que esses são pontos importantes. Talvez tudo aquilo que você construiu até então, ele te ajude num dado momento. Mas se você não partir e construir uma nova história e organizar isso a partir de agora, talvez não dê em nada depois. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Muito bom, muito bom. Vamos seguir então, né? Vamos falar um pouquinho do nosso cliente final, do nosso público, do nosso mercado de crédito. Eu acho que é importante. Alguma consideração, Fernando, por aí? Vamos em frente. Na verdade, essa história do álcool gel aí, né? Se trouxesse o álcool gel um mês atrás, na verdade a gente precisa acertar essa bola de cristal do Yamada aí para saber que hora que a gente vai tirar esse álcool gel da mão, né? Mas continua falando um pouquinho aí do perfil. Eu vou entrar com as ferramentas assim que terminar o perfil. Então manda ver aí. Beleza, então. Mas olha, falando um pouco do álcool em gel especificamente, isso já é uma mudança de comportamento. Sim. Particularmente falando, eu acho que assim, agora a tendência é as pessoas andarem com isso o resto da vida. Todo mundo vai ter mais ou menos sua máscara, o seu álcool em gel, vai passar na mesa ali, vai pingar na mão de cada um, você vai ver. Tem coisas que todo esse processo ele vai trazer mudanças comportamentais profundas também. Sim. Tá? Eu acho que esse é um ponto. Bom, vamos falar um pouquinho do nosso cliente final, né? O nosso cliente do nosso parceiro, o nosso cliente, né, como banco, o nosso cliente final e o cliente do nosso parceiro, que é o nosso cliente, né? Então, falar um pouco do perfil e da importância do estudo de dados para fazer a abordagem correta. Por exemplo, quando a gente tem informação, já vou dar já vou adiantar uma informação aqui, Yamada. Quando eu dou a informação que o nosso cliente tem uma média de idade de 62 anos, eu tenho que adequar o meu discurso para esse tipo de público. Então, a partir do momento que eu tenho essa informação, o que eu faço com essa informação? Então, eu vou deixar o Yamada falar para a gente fazer as provocações aqui durante. Não, pois é, você vai vendo, né? A gente começou como Covid, uso de dados em Covid, né? Ou seja, como a gente isso transporta para o mundo negocial, como a gente estrutura a informação. E aí, falando um pouco do nosso negócio, quem é o nosso cliente, né? Então, quando a gente olha efetivamente, que é o que o Herbert acabou de comentar, o nosso cliente, na média, ele tem 62 anos de idade, né? A gente tem uma concentração maior de mulheres do que homens. Então, isso é interessante porque quando a gente olha a questão do próprio aposentado, a proporção de aposentados e pensionistas, ela é basicamente a mesma. Então, 30% da nossa base, mais ou menos, ela é aposentada e 30% é pensionista. Isso, a questão da pensão, ela reforça um pouco a participação, inclusive, das mulheres, né? Então, isso é um negócio super interessante também, né? A renda média do nosso público, ela é R$2.000 e, logicamente, a gente tem que ter uma assistência muito grande, porque, além da questão da idade, a gente sabe que 80% do nosso público, eles estão nas classes C, D e E, né? Então, precisam de uma assistência maior nossa e, nesse sentido, a questão das nossas parcerias são muito importantes. E é importante essa informação de dados, que, por exemplo, no teu negócio, a gente tem pessoas, de repente, de outros segmentos nos assistindo agora. Quando você tem uma informação como essa, você tem que olhar para ela e falar assim, poxa, o perfil, a média de idade é 62 anos. Qual é o discurso que eu preciso ter com esse tipo de público? 56% são mulheres. Se eu tiver que escolher comprar 10 brindes para pôr na minha loja, eu tenho que levar essa proporção em consideração. Dúvida. Porque de cada 10 pessoas que vão entrar, 5,6, né, quase 6, são mulheres. Então, essas informações são inteligentes para que a gente possa adequar o nosso modelo de negócio mediante a informação que eu tenho do meu negócio. Então, a partir do momento que eu sei que o discurso tem que ser mais trabalhado, eu preciso ter pessoas, e isso define, Amada, a gente tem a gente presta um serviço aqui para o correspondente e para o franqueado, que é a análise de proficiência, né? O teste PI. E a gente tem um perfil desejado de profissional do crédito muito alinhado com o perfil do nosso cliente final. Porque, obviamente, que ele tem que ter um perfil hunter, mas ele não pode ser um hunter extremamente acelerado. Por quê? Porque do outro lado tem uma pessoa que precisa ser acolhida, né? Ela precisa ter empatia, precisa ter uma conexão com essa pessoa. Então,
toda essa informação que gera inclusive informação para a gente contratar a melhor pessoa para fazer o melhor trabalho dentro da nossa empresa. Então, olha a importância que tem hoje a inteligência de dados, o CRM, o Analytics dentro da nossa empresa. Pois é, e isso aqui ainda, o que a gente está falando ainda são estatísticas sociodemográficas, né? Então, a gente vai decorrer um pouco mais sobre o tema, né? Então, passando para outras informações, por exemplo, o que a gente tem, né? Aqui entra não só uma questão sociodemográfica, mas uma questão do público em si. Então, 86% desse público, ele não recebe ajuda financeira, por exemplo. 40% desse público, veja, aposentado, 60 anos de idade. 40% desse público ainda possui fontes alternativas de renda. Então, assim, eles ainda trabalham, seja o trabalho vendendo algum produto, limpando a casa de alguém, ou trabalham como em obras, por exemplo. Então, o que acontece? Esse é o tipo de informação que, como a gente tem essa questão da fonte alternativa de renda e nesse período de reclusão, né, de fechamento dos estabelecimentos, esses caras tiveram a renda muito afetada. Sim. Né? Então, especificamente falando, a gente entra na questão do crédito, fornecendo alternativas de crédito para esses clientes, por exemplo. Né? É uma informação, quando ele tem uma 40%, quer dizer, de cada 10, 4 tem uma renda alternativa, e agora, né, tanto pessoas que trabalham em casa, pessoas que trabalham com milho lá, né? Aqui na Paulista é cheio de idoso vendendo alguma coisa e não tem ninguém na rua. Então, obviamente, com essa informação, qual é a estratégia que você vai usar agora na tua loja, no teu call center, esteja operando de lojas de portas fechadas ou em home office, existe uma informação muito clara, né? E a gente tem que fazer bom proveito dessa informação para para alcançar resultados, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes ainda o filho ainda mora com eles, né? E também eles têm ainda, eles possuem independente ainda na sua dentro do seu lar, então 40% deles ainda possuem independentes, eles ajudam filhos e netos. Então, muitas vezes, além de eles serem aposentados, eles continuam sendo muitas vezes arrimo de família, né? Ou seja, eles trazem ali a educação, eles pagam as contas, os filhos não conseguem ainda, muitas vezes, ter uma projeção ou uma casa separada, então eles acolhem os filhos, então tem aquele sentimento de ninho cheio, né? Ou seja, todo mundo dentro do mesmo ambiente. Fernando, fala com a gente um pouquinho aí, o que você acha desses dados todos? Esses dados todos aí, como é que você trabalha esses dados todos aí na sua empresa? Bom, primeiro a gente vê que riqueza de informação, né? Que riqueza que a gente consegue ter isso através das ferramentas. Muito melhor esse cenário aí, Amada, do que aquele primeira informação que você mostrou para a gente lá, de dados, né, do Covid. Mas o fundamental é uma coisa, turma. Imagino que deve ter muita gente nos assistindo aí que são vendedores, né, são supervisores, são vendedores de loja, vendedores dos Corbans, vendedores do call center, né, Herbert? E o que acontece? Esses dados vieram dos dados que vocês preencheram. E aí imagina, se a gente saiu preenchendo lá todo o sexo feminino, a gente está achando que quem compra é mulher, né? Então é fundamental para que a gente tome as decisões corretas em cima de informações, que esses dados venham corretos, senão a gente começa a levar o carro para um lugar todo errado, né? Então o meu comentário principal é esse, é puxar de novo essa atenção importante para que a gente escolha quais informações a gente quer gerar na origem, preencha corretamente esses dados, que eles venham de verdadeiros, para que a gente, ao consolidar isso com as ferramentas todas, a gente possa efetivamente tomar decisões cada vez melhores para o negócio. Esse que é o comentário aí, turma. Vamos em frente. Muito legal. Até você me fez lembrar uma informação que uma vez chegou pra gente, que a maioria do nosso público era solteiro. Mas chegou a informação de solteiro. Aí na hora a gente questionou, falou, não é Vamos possível. fazer um Tinder para esse público, pô. Não é possível que sejam solteiros. Ele pode ser viúvo, ele pode ser divorciado, casado, mas a grande, assim, 60%, 70% era solteiro. E aí a gente foi entender da onde vinha a informação, e ali já havia flegado, salvo engano, já havia flegado solteiro. A questão do preenchimento do cônjuge, Isso. Quando ele era casado, você tinha que preencher o cônjuge. Exato, então, exato. o que eles faziam? Eles não preenchiam o cônjuge e colocavam solteiro. Solteiro. E aí, na informação, a hora que a gente foi peneirar a informação,
caramba, bicho, tá todo mundo é solteiro, né? Não é solteiro. Aí a gente foi lá e trabalhou melhor também a informação. Por isso que é muito bom vocês preencherem os dados corretamente, porque isso é inteligência para vocês, né? Então, a gente consegue estabelecer um contato mais próximo com o nosso cliente, né? E você sabe que a gente perguntou para esse cliente também com relação à conexão, né? Então, que é o próximo slide. Então, o que a gente perguntou, né? A gente perguntou a questão da conexão e o que a gente tem no final das contas é, desse público, que é o nosso público atual, 41% deles costumam acessar a internet. Então, esse é o desafio que a gente tem agora, né? Então, assim, no mundo cada vez mais remoto, a gente ainda sabe que esse público é um público que ainda vai tracionar essa questão da digitalização, né? E vocês são muito fundamentais em todo esse processo, ou seja, vocês vão ajudar a gente a digitalizar esse público. Tem uma questão cultural muito grande. Sim, né? sim. E mesmo quando a gente vai lá e olha desses 41%, e aí é um pouco do próximo slide, a gente percebe o seguinte, que desses 41%, no geral, o que eles acessam quando eles falam que acessam internet, por exemplo? A maior parte deles acessam coisas no Google, acessam o WhatsApp e mídias sociais. Então, quando você vai para serviços financeiros, a gente já está falando de um percentual de 32%. Né? E quando acessa, ele acessa também com certo receio, né? Ele não sai Sem dúvida. apertando o botão, ele Exato. vê saldo e acho que vê saldo e vai embora. Exato. Né? Então, a execução de uma transação, quando você faz a conta dos 40%, 32% e depois tem uma perninha ali do percentual de transação financeira, ele dá mais ou menos 4%. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É muito importante o BMG e vocês, nossos parceiros, trabalharem muito na questão da melhor usabilidade e experiência para o cliente. Né? Porque, efetivamente, a gente viu que existe uma questão da idade, existe uma questão social, existe uma questão de cultura do Brasil. Né? E tudo isso somado, você precisa trazer essa cultura de maior digitalização para o nosso cliente para a gente conseguir trabalhar cada vez mais esse mundo remoto. E desmistificar muito, né, a questão do acesso à internet. Eu acho que agora, né, uma coisa que a gente tem trabalhado nos nossos treinamentos, inclusive, é que é o seguinte, nós estamos operando com portas fechadas, estamos operando dentro uma parte da equipe em home office, mas o nosso cliente também está em casa. Então ele está lá acessando, consumindo redes sociais, ele está lá consumindo... Inclusive, eu acredito até que deva aumentar o uso, né, dos idosos, de começar a usar mais redes sociais, a ter mais acesso à internet, porque um dos hábitos do idoso, né, aquele que pode, é sair de casa. Ou ele sai de casa para trabalhar, ele sai de casa para visitar, ele tem hábitos, né, rotineiros de ir no mercado, ir na padaria, várias vezes ao dia, em alguns momentos. E agora ele foi cerceado de poder sair. Então... Esse processo de lockdown ele deve acelerar aí o processo de digitalização. E a gente olha muito isso quando a gente olha, por exemplo, os nossos dados. Né? Então, 30% dos nossos dados, no final das contas, nosso cadastro, ele tem um e-mail do cliente preenchido. Então, realmente, ele bate um pouco aí com esses 40% da questão da digitalização. Tá? Vamos avançando? Vamos. Tem um outro ponto também, né? Ao mesmo tempo que o nosso produto principal, que é o BMG Car, ele serve para saque, né? Ou seja, ele dá um valor adicional para o cliente também ele pode fazer compras como um cartão de crédito convencional. E esse consumo também ele tem aumentado. Então a gente trouxe aqui um pouco, Herbert, no geral um cliente que transaciona por compras, ele na média faz 6 transações, né? Com um ticket médio de cada compra de R$71 e gasta mais ou menos um valor de R$400 aí por mês com esse tipo de compra, que mais ou menos representa 40% do limite do cartão dele. Então, o que eu quero dizer também, existe muito espaço para esse tipo de consumidor realizar compras, né, usando não o cartão só para saque, mas o cartão para consumo também. É interessante o ticket médio de compra, para quem tem outros segmentos, é entender como esse perfil se comporta e o quanto ele gasta. O ticket médio de cada compra, ele também às vezes dá um teto pro comerciante, né? De outros segmentos aí, então, enfim. Então, é importante essa informação. Eu lembro quando eu trabalhava no segmento de educação,
e nós tínhamos uma parcela lá de R$200 o curso. E a nossa briga era com varejistas, não era única e exclusivamente com os concorrentes escolas. Eram com varejista, era com qualquer pessoa que queria tirar R$200 do bolso do meu cliente. No final das contas, você está brigando pela carteira dele. Você está brigando aqui no caso, pelos R$70, pelos R$200, pelos Sem R$100. dúvida. Então, a informação de ticket médio, ela é relevante para o empresário, para ele entender de que forma ele se comporta e como ele se comunica com esse público. Tá? Essa informação ela é bem relevante. Vamos avançando? Vamos que o tempo urge Vamos, aqui, né, vamos, gente? é que passa rápido, a conversa tá muito boa, viu, pessoal? A gente tá muito bacana, muitos comentários, só cresce o povo aqui na nossa transmissão, isso é bacana demais. Pô, tá Eu acho que vendo? a informação tá bem relevante, tá bem bacana. Ótimo. A gente trouxe também um pouco da onde ele costuma consumir, né? Então é o próximo slide. Então, no geral, você vê que existe uma presença muito grande de supermercado, né? Outros estabelecimentos, a questão da própria roupa, né? Do transporte. Então, aqui é para dar uma ideia, para vocês até na questão de discurso comercial, né? Ou seja, se o cartão ele não é efetivamente só para saque, você consegue utilizar esse tipo de estabelecimento como argumento, né? Tangibilizando um pouco mais como o cliente pode utilizar o produto. E é importante, pessoal, porque a gente tem que criar no cliente esse mapa mental, né? O que ele pode fazer. Lembra que a gente falou no começo que o óbvio precisa ser dito? Então, às vezes, nós precisamos criar um mapa mental para o nosso cliente. Olha, se eu sei que 48% dos meus clientes usam o cartão em supermercado, eu vou usar o exemplo de supermercado. Então, na hora que eu estiver fazendo a venda, eu falo, olha, o senhor pode usar em supermercado, o senhor pode usar com transporte, o senhor pode usar comprar ventilador, e aí você começa a trabalhar o segundo indicador, que é lojas diversas aqui no caso. Então, é importante essa informação, porque você adequa o seu discurso de vendas. Então, essa informação, se ela não te gera impacto, você também tem que fazer uma autoavaliação para saber se você está condicionando a sua atividade da forma correta, porque essa informação é tão rica que você tem que pegar isso e transformar isso em discurso de venda. Porque senão é só história, né? Exato. É só número, é só história e não Exato. resolve. Muito bacana. Bom, vamos trazer agora o Fernando para falar um pouquinho mais, né, Fernando? Ouviu tudo aí. Fernando, como um bom mineiro, não sei se ele é mineiro mora em Minas, né? Mas quietinho, vai lá, agora com você, meu amigo. Sou mineiro aqui de Contagem das Abóboras aqui. Mas eu já rodei esse mundo, viu? Parece. Sotaque é bem mineiro. Agora o mineiro ele começa a falar mineirês quando ele é reconhecido como mineiro. Agora você soltou o mineirão. Eu te falo, eu morei no Rio, na época eu fui executivo na Oi, em Telecom, cara, e foi um esforço hercúleo para parar com o mineirês, para falar as palavras corretamente, sem sair cortando todas elas e falar tiquinho pouquinho. Eu ficava treinando isso no espelho, lá, morava num apartamento numa república, no Rio de Janeiro, ficava treinando isso para poder falar mais pausadamente as palavras completas, né? Até chegou o dia que eu voltei para cá e aí esqueci tudo que eu treinei. Sensacional, tá ótimo, vamos que vamos. Bom, mas vocês me perguntaram aí, estão falando do cliente digital, né? Eu tenho até dúvida se esse número já não é muito maior, porque a pergunta se você usa a internet, ela soa normal pra gente aí que vimos a internet nascer, né? Eu com essa cara de menino aqui, mas eu vi a internet nascer na época que tinha que discar para a internet. Mas para as gerações, né, atuais, não tem sentido essa pergunta, porque não existe entrar na internet. Existe simplesmente usar as coisas normais. E a televisão está na internet, o carro está na internet, o celular. Então, eu acho que se perguntasse para os nossos, né, mudasse a aquisição do dado lá, o campo, em vez de perguntasse para o cliente nosso se você usa a internet, perguntar para o nosso cliente se ele usa celular, provavelmente vai ser perto de 100%. Porque ele não sabe diferenciar o que é internet, o que é celular, e não existe celular hoje sem internet. Né? Mas falando um pouco dessa questão do hábito, do alcance que o hábito, que ele chega nas pessoas, eu trouxe um slide que mostra quanto tempo algumas tecnologias levaram para atingir aí 40 milhões de pessoas. Tá? E a gente vê lá, o rádio, por exemplo, ele levou 30 anos para atingir
40 milhões de pessoas. A televisão, um pouco mais da metade do tempo, aí, 16 anos. Né? O computador levou 13 anos para chegar em 40 milhões de pessoas, a TV a cabo 10 anos, a internet levou 4 anos, olha a velocidade disso, o SMS 3 anos, o WhatsApp 16 meses e o Covid vai bater esse recorde. Tá? O Covid vai acabar batendo esse recorde de 16 meses aí, né? O que acontece com isso, gente, é que o WhatsApp ele é a internet. E o nosso cliente, ele usa. O nosso cliente que diz que não usa a internet, ele usou o WhatsApp para compartilhar uma oferta do banco, da loja, com outro amigo dele. A cliente nossa que fala que não usa internet, pegou um Uber pela internet, pelo WhatsApp, pelo aplicativo, e foi lá na loja pegar o empréstimo com a gente, o consignado, usando a internet. Né? Isso ficou claro para mim no dia que meu pai, de 73 anos, começou a compartilhar muita coisa comigo no WhatsApp, coisa que não dá para falar nesse horário aqui, mas que eu tive certeza que ele sabe usar a internet. Nem aprendeu com você. E nem aprendeu comigo, entendeu? Eu tenho certeza que ele sabe. Ele, inclusive, deve estar vendo essa live que eu mandei para ele. Ele nem perguntou como que vê live. Eu mandei o link, ele, beleza, falou que ia ver, então na hora dessa ele deve estar vendo aí. Eu sei que ele sabe usar, entendeu? Tá? Então, a dúvida... Esse é mineiro, hein? Esse é mineirinho, hein? Então, a dúvida que a gente tem que ter, ela não é se, tá? Ela é como e quando esse cliente vai para o digital, vai para o remoto. É claro que a situação atual da gente nos empurrou, foi um empurrão, né, para que esse cliente acelerasse a saída para o digital, para o remoto, para a internet, tá? Mas a pergunta não é se, a pergunta é como e quando ele vai. E aí eu tentei me colocar na posição, imaginar a forma de pensar do cliente, e trouxe um próximo slide. E eu queria dizer nesse próximo slide que sim, esse cliente nosso, ele está online, ele está online às vezes, não é porque ele entrou na internet, é porque ele já está lá no celular dele, é porque ele não entende o que é necessariamente a diferença de internet para o celular, porque hoje em dia não faz sentido essa pergunta, tudo é uma coisa só, estamos online, né? E pensando da cabeça dele, eu queria separar algumas frases. Primeiro poxa, não me faça pensar. Se eu tiver que pensar para consumir o seu conteúdo, consumir o seu site, consumir a sua página, eu não preciso, tem coisa mais legal para fazer. O Instagram é mais legal. O Instagram não tem que pensar, o Instagram tem que rolar a tela, né? E ali eu já consumo tudo. Então, para que eu vou criar landing pages, páginas, aplicativos com muitos cliques, com muitos botões, com muitos campos? Ah, mas aí, Fernando, se eu não coloco muitos campos, os meus dados não vêm para o meu BI, não é assim que a gente vai falar? Para o meu BI ficar completo, tem que ter muito campo, não é verdade? O que acontece é que isso tem que ser uma troca. O Uber consegue muito dado nosso com pouco clique, mas é uma troca. Ele vai perguntando um pouco mais de dado à medida que a gente vai entregando um pouco mais de coisas para ele, e ele vai nos entregando um pouco mais de retorno, de benefício. É uma troca. A gente quase que paga comprando, né, esse dado. Mesma coisa acontece com o Instagram, com o Facebook, com o Google. Tá? Então tem a segunda frase aí do slide. Eu vou usar se for útil para mim. Né? Se for útil, eu vou dar o dado. Pensa bem, todos nós aqui que estamos na live hoje, a gente dá tudo quanto é dado possível, quando é útil. Olha o Google Maps, você fala que hora que você vai, para onde você vai, quantas vezes você vai, por onde você vai, qual o transporte público, se aquilo é sua casa, seu trabalho. Olha o tanto de dados que você está dando para o Google, simplesmente porque o Google é útil. Né? Então, se for útil, eu não tenho medo de dar dados, eu vou dar muitos dados. Tá? Também, se for legal, se for divertido. Então, na hora que a gente for passar essa experiência para o cliente, vamos ser legais, vamos ser divertidos, que ele vai nos dar os dados. É muito melhor do que preencher um questionário de 20, 30, 40 questões ali, que não é legal, não é divertido. A gente não quer isso, né, como usuário. Da mesma forma, se for fácil de usar, né? Então tem a outra frase lá, eu vou usar se for fácil de usar, eu vou usar se eu me sentir seguro para usar. Então vamos transmitir segurança. E a Amada mostrou um dado fundamental para a gente. O cliente, ele usa os apps de serviços financeiros para consultar o extrato. Né? É altíssimo esse índice. Por quê? Porque ele se sente seguro consultando o extrato. E ainda não se sente seguro fazendo o restante. Então é uma missão nossa passar essa segurança para ele. No fim, é o valor do tempo e o valor dos dados. Né? E eu vou contar uma história sobre a questão do tempo, mas você quer comentar algo, Herbert e Amada, aí, querem falar algo? Tá ótimo, manda bala. É isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Passa o slide aí do mundo do marketing, tá? O valor do tempo com o passar do tempo. Essa é uma história que eu vou contar para vocês, turma, que é o seguinte.
Há um tempo atrás, as empresas se preocupavam em medir o market share delas. E o Herbert contou quando ele trabalhou com educação, que eu vi exatamente esse slide na minha frente aí. A Coca-Cola concorria com a Pepsi, a escola A concorria com a escola B, né? O banco A concorria com o banco B, exatamente porque a gente queria saber daqueles 100 clientes, né, qual o percentual que compram, por exemplo, na minha instituição educacional e quais que compram na instituição de educação do Herbert, né? E esse share, essa é uma fatia, essa palavra significa fatia de mercado. Então, se eu tinha 100 pessoas dispostas a comprar o serviço de educação, eu queria saber quantos estão comprando da minha escola e quantos estão comprando da escola do Herbert. Se metade, se 50 comprasse da minha escola, eu teria 50% do market share, do share de mercado. Tá? Acontece com o passar do tempo, isso perdeu sentido, não tem sentido a gente pensar assim mais, porque a gente tem que pensar, é o exemplo que o Herbert deu, do share of wallet, que na verdade é com a parcela da carteira dele, né? O wallet é a carteira do dinheiro dele que a gente consegue trazer para o nosso negócio. Então, não é porque ele está com... Eu sou um cinema, tá? E aí eu quero que ele venha para cá assistir um filme que ele vai deixar, por exemplo, de ir para a escola. Essas coisas são concorrentes. Um grande concorrente do cinema é a Netflix, um grande concorrente do barzinho é o cinema, porque ele deixa de ir no bar para gastar a pipoca, né? Então, o share of wallets quanto dessa carteira eu consigo ocupar, mesmo que não seja com um concorrente meu. Às vezes ele não vai para a minha escola e não vai para a escola do Herbert, porque ele não vai para a escola, ele decidiu ficar no cinema. Então o cinema é um concorrente nosso, sim. A gente precisa mostrar, além de que a minha escola é melhor que a do Herbert, eu preciso mostrar que a minha escola é melhor que muitas outras coisas que ele gasta o dinheiro dele. Tá? E aí isso veio e deixou todo mundo de marketing muito louco, né? Começou a enxergar todo mundo como concorrente. As empresas passaram a andar na rua, olhando para a outra com desconfiança absurda, independente do mercado que fosse, né? Eu trabalhava com celular, trabalho com banco, eu olho para o cara do Verdurão todo desconfiado, será que esse cara não está vendendo muita maçã e podia comprar de mim um celular, né? E todo mundo virou concorrente, é quase a desconfiança que a gente anda hoje no mercado na hora de fazer compra e o pessoal espirrando perto da gente, né? É o desespero da concorrência. E aí veio para piorar um último conceito, que é o share of time. Acontece que hoje vocês estão aqui escutando a gente, estão gastando tempo de vocês, que poderia estar gastando esse tempo com outra coisa. Não sei se o tempo está muito estourado aí, Herbert, né, do combinado da live, mas o que acontece no tempo é que ele é um recurso escasso, ele é um recurso igual para todos. Esse é o share of time. Né? Essa disputa pelo tempo é a grande disputa que as empresas vão enfrentar daqui para frente. Então, tudo isso aí que a gente passou, estamos passando, essa transformação que está nos forçando a ser cada vez mais digitais, cada vez mais remotos, a gente vai culminar nessa disputa pelo tempo das pessoas, tá? Vamos lá, Yamada, mata aí, continua com a gente contando a história. Muito bom, Fernando, muito boas considerações. Muito obrigado aí pelo share of time de todos vocês hoje. Muito obrigado. E realmente, né, o que a gente coloca avançando um pouco aqui, indo pro próximo slide, a gente fala um pouco das percepções do Brasil versus pandemia, né? Então, a gente viu quem é o nosso público. E aí eu recebi uma pesquisa recente do BTG e eu acho que o ponto legal hoje é o seguinte, você vê, né? Trouxe uma série de coisas do BTG, da McKinsey, do próprio BMG. Quer dizer, hoje as pessoas estão muito dispostas a dividir conhecimento, utilizar todo esse conhecimento para estar em prol de um cenário, né? Então, por exemplo, essa pesquisa ela fala o seguinte, né? A questão do medo da população em relação a sair de casa, né? Então, 64% dos brasileiros eles têm medo de sair e esse percentual ele é muito maior quando a gente olha a população acima de 60 anos. 73%? Então, 73%. Então, efetivamente, o nosso público, quando a gente começar a ter essa redução do lockdown, ele vai ser o último público a sair da rua. E por isso que é importante essa estratégia que o BMG criou de ser phygital, né? Ou seja, de atuar com o cliente dentro da casa dele ou no lugar físico ou digital. Então, esse eu acho que é um ponto importante aqui. Um ponto extremamente positivo do BMG é esse posicionamento hoje da venda via
aceite eletrônico, né? Tanto no canal correspondente quanto no canal franquias. Também agora a possibilidade de vender o crédito na conta via SMS. Então, a gente atendendo rapidamente o cliente, e essa mudança de comportamento foi muito rápida, né? Isso há 20 dias atrás, pelo menos para o canal franquias, não existia esse produto. Então, rapidamente nós desenvolvemos, criamos, obviamente que ele pode ser melhorado, mas o fato é adaptação rápida, né? Já que você Sem tem dúvida. informação, e uma informação como essa, quer dizer, de cada 10 pessoas, 7 estão com medo de sair de casa no público-alvo que é o nosso mercado. Então, nós precisamos atendê-lo aonde ele está, dentro da casa dele, no conforto da casa dele. A gente recebeu uma pergunta aqui, Amado. Podemos fazer agora ou você quer passar mais uma informação? Não, vamos nessa. Ó, o Lucivan, ele perguntou aqui, ó. Qual é o perfil do cliente que mais compra cartão de crédito consignado com saque? Boa, na realidade ele perguntou com saque, sem saque. Bom, o que eu tenho para colocar aqui pro nosso Lucivan? Realmente não tem uma diferenciação muito grande quando você olha o perfil sociodemográfico nessas quebras específicas, entendeu? Então, assim, posso dizer para você que é o mesmo perfil, tá? Muito bom. Seguindo aqui, Herbert, já indo para o final da nossa apresentação, eu acho que a pergunta, então, que se faz é o seguinte, dito isso, né, que a gente falou sobre dados, sobre informação, a grande questão para mim é como sua empresa ela pode atuar melhor, ou seja, como sua empresa ela atua no funil de conversão, ou seja, na geração dos leads, esses leads eles viram prospects, esses prospects viram cliente. Então, como está essa questão do seu pipeline de vendas, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é como isso depois você trabalha a questão do próprio relacionamento com o seu cliente. Uma vez que ele é seu cliente, você precisa estabelecer essa conexão. Como você faz esse tipo de processo, né? E porque no final das contas o que vai acontecer todo esse processo ele acaba é necessário você permear a questão dos indicadores, né? Ou seja, tem os indicadores aí em toda essa parte do funil e do ciclo de vida do cliente. E aí tem um ponto, né? O ponto é o seguinte, é um ponto legal que eu gosto de comentar, porque assim, a questão do produto ou a forma, o canal de venda, ele pode mudar, mas a necessidade não. Então, hoje, o que acontece existe a necessidade de consumo, existe a necessidade de crédito. O produto, ele tem alguma variância, a gente sabe disso, a gente trabalha com isso um bom tempo. E agora, uma coisa que aconteceu é a mudança dos canais também. Sim. Agora, a essência, isso não muda. Então, se a gente conseguir se adequar, sempre olhando a questão da necessidade, a gente vai estar sempre na frente. Uma consideração que eu faço em treinamento comercial se você transforma lead em cliente. Porque o lead, a percepção que eu tenho de lead é aquele que eu corro atrás e eu não conheço. Quando você transforma um lead em cliente, é quando você conhece o cliente. Isso é ótimo, exato. Então, se você... E o dado te ajuda para isso. E o dado te dá condição para isso. Aliás, sem dado você não faz a mágica de lead cliente. Eu sempre começo um treinamento comercial fazendo uma reflexão. Pelo menos agora em 2020 eu sempre faço essa provocação. Você tem leads ou você tem clientes? Porque lead é aquele negócio que eu corro todo dia atrás para transformar em cliente. O problema é quando o seu cliente, ou seja, aquela pessoa que já consumiu de você, não é teu cliente. Você aborda ele no momento seguinte como se ele fosse um lead novo, mas ele já passou por você. Se ele já passou por você e não virou cliente, você tem uma oportunidade de melhoria no seu discurso comercial. É ou não é? É isso aí. Se você corre muito atrás de lead, significa que você não tem cliente. Tem que transformar lead em cliente por meio de dados. Agora ficou bom, hein? Parceria boa nossa, tá amigo. Ótimo, boa. É isso aí. Bom demais. Pessoal, eu acho que é isso. A gente está concluindo aqui. Eu quero chamar o Fernando aí para fazer as considerações finais. Só mais um posicionamento do Banco BMG. Eu acho que faz todo sentido a gente projetar e falar, né, desse posicionamento tanto com o colaborador, quanto com o parceiro, com o cliente digital, enfim. E, Amada, faça essas considerações. Já faz a consideração... Vou chamar o Fernando. O Fernando faz a consideração final, depois você faz a consideração final em cima disso. Fechadíssimo. Fechou? Fernando, por favor. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado. Abrilhantou aqui o nosso Papo de Especialista. Muito bacana mesmo. Eu já tive a oportunidade de conhecer a sua empresa lá em Belo Horizonte. Foi sensacional. Você foi muito solícito com a gente lá. E quero agradecer demais aí a sua participação. E faça suas considerações, meu amigo. Valeu.
Turma, eu que agradeço, Herbert. Herbert, Amada, foi um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu gosto de falar, contar história, então só chamar, convidar para o café que a gente vem contar história aqui, não tem problema não. Tá? Bom, então fica à vontade. Mais vezes. Fica o convite também para, assim que terminar essa bagunça toda aí, dar um pulo para comer pão de queijo aqui com a gente, tá? Agora, por enquanto, vai ser no remoto, né? Vai ser na live, mas o que precisarem, estamos à disposição. Espero ter sido útil para a turma toda aí que está nos assistindo, agradecer a todo mundo que assistiu, né? Não deu tempo de acompanhar todas as perguntas para responder, mas vamos tentar responder depois, de repente fazer um faquezinho para a turma. Perfeito, perfeito. O pessoal já está anotando. Beleza, show. Então, um abraço, obrigado pelo convite, valeu, e Amada, abração, cara, Herbert também, valeu, tudo de bom para vocês aí. Valeu, obrigado, até mais. Do meu lado aqui é o seguinte, né, eu acho que a gente queria terminar aqui falando um pouco o que o BMG está fazendo, né, então a gente tem feito diversas coisas para colaboradores, vocês parceiros, nossos clientes digitais e nossos clientes, funcionários públicos, pensionistas e servidores. E a ideia aqui é o que a gente está chamando como hashtag Pensando em Todos. E o que eu procuro dizer sempre é o seu papel como parceiro BMG é fundamental. Então, sua opinião é importante e ajude a melhorar a gente como empresa e como indivíduo na nossa jornada, tá? Então, eu acho que é um pouco disso, Herbert. Muito obrigado a todos e tamo junto. É isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Hoje batemos mais de 100 pessoas participando da nossa live. Papo de especialista, primeira semana. Começamos com o Clive, depois tivemos o Marcelo, depois tivemos a Renata e o Alisson, hoje o Yamada e o Fernando. Sensacional. Quero agradecer aí todo o apoio da diretoria do Banco BMG, diretoria comercial, Márcia Laura, Amanda Ituaçu, enfim, toda a diretoria. Amanda, muito obrigado pela oportunidade. Sensacional pela produção, pela correria. Quero agradecer toda a equipe da Neurônios também, que nos ajudou bastante, a equipe do estúdio, a galera aqui do treinamento e desenvolvimento comercial do Banco BMG, enfim, muita gente para agradecer, muito obrigado, foi sensacional essa semana, e semana que vem voltamos com um papo de especialista, com mais informação para vocês, tá bom? Sucesso a todos, um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira também, por que não? E até a próxima, pessoal. E Amada, muito obrigado, cara. Obrigado, gente. Abrilhantou, foi sensacional. Tamo junto sempre, meu amigo. Obrigado. Vamos que vamos. Um abraço, Valeu, gente. obrigado, Com Deus. gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.